Boa tarde, pessoal. Vamos hoje para mais uma semana. Hoje, 27 de julho de 2020, iremos estudar as matérias de português e geografia. Hoje também temos redação. E na atividade de redação, vocês vão fazer uma interpretação de texto formando frases. Vou deixar lá na plataforma as figuras, essa atividade, e vocês vão passar para o caderno de português. No caderno de português vai fazer o cabeçalho, tudo direitinho, colocando data, nome, tudo direitinho no cabeçalho. Depois você vai colocar o nome redação e vai colocar interpretação do texto, formar frases. Lá tem 6 figuras, você vai formar 6 frases de acordo com as figuras, tá certo? Então tem a figura 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí você olha a figura e vai formando frase para cada figura, entenderam? Agora vamos estudar no módulo a partir da página 35, português. Então abra um módulo na página 35 que iremos estudar hoje os sons do R. Então, vamos lá estudar os sons do R. Sabemos que nas palavras existem palavras com RR, palavras com R inicial e palavras com R no meio da palavra. Pode ser entre vogal e pode ser entre uma vogal e uma consoante, não é isso? Então vejam aí que a letra R tem um som forte quando aparece no início da palavra. Exemplo, a palavra rato. Esse R, ele está iniciando a palavra, a primeira letra da palavra é o R, ele está iniciando, então ele tem um som forte. A letra R tem um som fraco quando aparece entre vogais. Então vejam que eu tenho a palavra Cinderela e eu tenho o R com som fraco. Vejam que ele parece entre vogais, que é a vogal E e a vogal E. Tá vendo? Ele aparece e o som dele fica fraco. Vejam que é diferente. Tia, por que a palavra rato tem um R só e ele tem um som forte? E a palavra Cinderela também só tem um R e tem um som fraco. Por quê? Porque a palavra rato, o R ele aparece no início da palavra. Quando ele aparece no início da palavra, ele tem um som forte, que é aquela regrinha. Ra, ré, ri, ró, ru, ram. Então, ele tem um som forte, porque aparece no início da palavra. Diferente quando ele aparece entre vogal, ou seja, no meio da palavra, entre vogal. Então, eu tenho aqui a palavra Cinderela, o R apareceu entre vogal, que foi entre duas vogais, que foi a vogal E e a vogal E. Então, ele ficou com som fraco. Por quê, tia? É aquela regrinha. Ra, ré, ri, ró, ru. Ele tem o som fraco. Quando o R é pronunciado assim, dessa forma. Ra, ré, ri, ró, ru. O som dele é fraco. Ele é quando ele aparece entre vogal, tá certo? Quando ele aparece no início, ele tem o som forte. Ra, ré, ri, ró, ru. Quando tem o RR, a letra RR, o RR, ele tem um som forte, aparece entre vogal, como carruagem. Carruagem. Então, ele tem o som forte. Veja que ele aparece entre vogal, ele apareceu no meio da palavra, entre a vogal A e a vogal U. Vejam que tem 2 R aqui, ó. Mas o som dele é o som forte. Ra, ré, ri, ró,
ru, rão, tá certo? Nunca esqueça dessas regrinhas. R, iniciando na palavra, som forte. Um R só iniciando na palavra. E tem gente que eu percebi quando a gente estava na sala de aula, quando eu fazia um ditado, que eu dizia, exemplo, rato. Então tinha gente que escrevia a palavra rato, por ser ra, ré, ri, ro, ru, com um som forte, ele iniciava a palavra com dois R. Não existe início de palavra iniciado. Veja como fica. Está totalmente errado. Não existe dois R com início de palavra. A gente só pode escrever uma palavra que tenha dois R se ela vir no meio da palavra e entre vogal, tá certo? Então nunca esqueça disso. R no início da palavra, som forte. R no meio da palavra entre vogal, som fraco. E R no meio da palavra entre vogal, som forte. Ra, ré, ri, ro, ru. Som fraco, ra, ré, ri, ro, ru. Tá certo? Então hoje a gente iremos estudar essas regrinhas do R. Um R e dois R. Lembrando que você tem que observar onde o R está empregado. Se está no início, som forte. Se está um R só entre vogal, som fraco. Se está dois R entre vogal, som forte, tá certo? Então, outra regrinha que vocês devem saber também, quando eu pego a palavra carro, a palavra carro, ela aparece entre vogal, então o som dela é forte. Então, se eu pedisse a vocês para separar essa palavra carro, então como vocês iriam separar? Lembre-se dessa regrinha. Toda vez que aparece uma palavra com dois R ou dois S, vamos falar hoje do R porque nosso assunto é R. Mas se aparecer uma palavra com dois R, nunca fica juntinho os dois R. Eles se separam. Um fica na primeira sílaba e o outro fica na segunda sílaba. Vejam só a palavra carro. Então, tem dois R, a palavra carro. Então, na separação de sílaba, eles vão se separar. Então, fica carro. Vejam que na separação de sílaba, eles se separaram. Tem gente que coloca dessa forma. Está errado. Se colocar na separação de sílaba dois R, pedir a você para separar uma palavra e nela esteja dois R, lembrando que ele vai se separar. Um fica na primeira sílaba e o outro fica na segunda sílaba. Eles nunca ficam juntos na separação de sílaba. Nunca esqueça disso, tá certo? Então vamos lá. Na palavra, vamos lá outro nome. Na palavra carruagem. Carruagem. Peço a vocês para separar essa palavra. Então, lembre-se da regrinha. Tem dois R juntos, não vão ficar juntos, vão ficar separados. Primeiro, um na primeira sílaba, que é K, ó. Ru. Vejam que eu já separei os dois R. Um ficou na primeira sílaba e outro na segunda sílaba. A, G. Tá certo? Vamos lá, só repetindo para relembrar. Um R no início da palavra, som forte. Ra, ré, ri, ro, ru. Um R entre vogal no meio da palavra, som fraco. Ra, ré, ri, ro, ru. E dois R no meio da palavra entre vogal, som forte. Ra, ré, ri, ro, ru. Na separação de sílaba, a palavra na palavra, quando eu peço para separar as sílabas, os R's nunca ficam juntos, ele tem que se separar. Um fica na primeira sílaba e o outro fica na segunda sílaba, entenderam? Então vamos lá para nossas atividades, para ver se vocês prestaram bem atenção para responder sem dificuldade, tá certo? Então vamos lá.
Leia a seguir uma entrevista diferente. Vocês sabem como anda a vida de Cinderela depois de se casar com o príncipe? Isso é o que vamos descobrir nesta entrevista. Você usa sapatinho de cristal, Cinderela? Não. Para falar a verdade, ele é um pouco desconfortável. Risos. Então, deixo guardado como uma lembrança. Na noite do baile, a fada madrinha usou uma abóbora para fazer uma carruagem. Que meio de transporte você usa atualmente, Cinderela? Todo mês, a fada madrinha vem nos visitar. Aí é aquela festa e cada dia ela transforma uma fruta ou um legumes diferente em carruagem. Já andamos em carruagem de pepino, melancia, abacaxi e beterraba. Nós sabemos que os ratos eram seus amigos e ajudaram você na noite do baile. Você ainda também mantém contato com eles? A Cinderela. Sim. Depois que me mudei para o palácio, eles vieram morar comigo. Os ratinhos têm um cômodo só para eles e comem queijo todo dia. Então, que pergunta você gostaria de fazer a Cinderela? Isso daí é uma coisa pessoal, só é mesmo para você pensar e responder, não precisa fazer nada. Na letra B, quantas perguntas há nessa entrevista? Escreva no quadro ao lado. Então, tem quantas perguntas aí nessa entrevista? Aí você vai dizer e colocar o número de pergunta. Na letra C, releia algumas palavras do texto: Cinderela, carruagem e ratos. O som da palavra da letra R, o som da letra R nessas palavras é igual ou diferente? Então, o som do R é igual ou diferente da palavra Cinderela, carruagem e ratos. Aí você vai marcar um X onde você acha que se é igual ou diferente. Na página 36 tem assim: observe a letra R em destaque nas palavras a seguir. Então vejam aí a palavra carruagem. Então a palavra carruagem tem um som forte ou fraco? Ela está entre vogais ou ela está no meio da palavra ou está no início da palavra? Aí você vai marcar um X, tá certo? Onde é que o R está empregado e o som do R. A palavra Cinderela, o som dele é forte ou fraco? Está entre vogais e no meio da palavra ou no início da palavra? A palavra ratos tem um som forte ou fraco? Está entre vogais, está no meio da palavra ou está no início da palavra? Aí você vai marcar um X de acordo com os sons e onde o R está empregado, tá certo? Lembre-se da regrinha que a tia deu no início, na explicação, sobre os sons do R, tá certo? Onde é fraco, forte e onde é que ele está empregado, tá bem? Na página 37, tá pedindo para você escrever o nome das imagens separando em sílaba. Então, primeiro aí tem uma cereja. Então, você vai fazer o nome cereja já separando em sílaba. Cada quadril desse você coloca uma sílaba. Lembrando da regrinha que palavras que têm 2 R's, eles se separam na separação de sílaba. Um fica na primeira sílaba e o outro fica na segunda sílaba. Tá certo? Depois você vai assinalar com X a alternativa correta sobre o que aconteceu com as palavras que possuem 2 R. O R ficou na mesma sílaba ou cada letra R ficou em uma sílaba. Então, vamos lá. Primeiro temos a cereja, você vai separar logo, fazer o nome e fazer a separação de sílaba. Cereja, carro, rede, borracha, coruja, barraca, rodo, garrafa e girafa. Na página 38, você vai completar o diagrama com os nomes de personagens em diferente história. Temos Ariel, Rapunzel, Aurora, Maria, Raposa e Cachorro. Viu? Aí você vai lendo. Sou personagem de uma fábula em que eu deixo cair um pedaço de carne na água. Aí você vai olhando
e vai fazendo, onde tem o número 1, vai completando com as palavrinhas de acordo com o que você leu em cima, tá certo? Então, em português, iremos ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido a explicação dos sons da letra R, tá certo? Agora iremos estudar a matéria de geografia. Aí vocês vão abrir, em geografia, vocês vão abrir na página, a partir da página 268, que é meio, o capítulo C, meios de transporte e de comunicação. Sabemos que tem diversos meios de transporte e também de comunicação. Hoje, iremos estudar só os meios de transporte. Próxima aula, estudamos os meios de comunicação, tá certo? Então, os meios de transporte em nosso dia a dia. Os meios de transporte, além de servir para nos deslocar de um lugar para o outro, são utilizados para transportar mercadoria. Vejam a seguir alguns exemplos. Então, vejam aí, diferentes meios de transporte. Temos avião, temos caminhão, temos ônibus, e cada um, o caminhão transportando mercadoria, ônibus transportando estudantes, passageiros, não é isso? Avião também é um meio de transporte. Também temos o meio de transporte aquático, que em alguns lugares, como na porção norte do Brasil, os rios são os principais caminhos. Por isso, as pessoas utilizam embarcações como meio de transporte. Então, vejam que temos o meio de transporte terrestre, que é aquele que se movimenta na terra. Temos meio de transporte aéreo, que é aquele que anda no ar, e tem um meio de transporte aquático, que é aqueles que andam na água, tá certo? Meio de transporte terrestre, terra, aquático, água, e aéreo no mar, tá bem? Então, você utiliza algum meio de transporte para ir à escola ou percorre o caminho a pé? No espaço a seguir, desenhe como você vai para a escola. Então, quem vai para a escola a pé, desenha a pessoa andando. Quem vai de moto, desenha moto. Quem vai de carro, desenha carro, tá certo? Na página 272 tem... Está pedindo para você identificar os meios de transporte das fotografias e escrever o nome de cada uma delas. Em seguida, assinale com X as fotografias do meio de transporte que você conhece. E contornar, que é circular, o que você já utilizou. Tá certo? Então, você tem aí a bicicleta, tem aí o barco, tem carro, navio, tem metrô, tem caminhão, e você vai colocar o nome e você vai marcar um X naqueles que você conhece e circular o que você já utilizou, o que você já andou, tá certo? Então, hoje iremos ficar por aqui com a nossa aula de português e geografia. Lembrando que tem atividade de redação para vocês fazerem. Na hora da nossa live, às 3 horas da tarde, irei perguntar tudinho sobre as atividades de hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre as atividades, deixem para tirar às 3 horas da tarde. E iremos fazer as correções das atividades de hoje, tá certo? Então, até daqui a pouco, às 3 horas da tarde, espero todos vocês para o nosso encontro online.